Então você vê que é espantoso. Tudo exatamente como está escrito há 2000 anos. Porque falar assim, por exemplo, não, mas é que tem coisa que tem explicação. Não, a questão não é a explicação, é aquecimento global, é isso, aquilo. Não estamos falando de por que as coisas estão acontecendo, mas é o que iria acontecer e quando iria acontecer. Está compreendendo? O porquê não interessa. O que interessa para a gente é o que está acontecendo, como está acontecendo e quando. É isso que mostra. Jesus não falou por quê, ele diz, isso vai acontecer. Então, muitos dos sinais da volta do Senhor Jesus podem ter muitas explicações. Os terremotos que estão se multiplicando, ficando mais fortes, mais intensos, as catástrofes, tudo isso, as enchentes, tudo pode ter uma explicação. A questão não é o porquê. A questão é o que iria acontecer quando ele estivesse para voltar. E está acontecendo. Então, Jesus está às portas. Então, o primeiro, após o arrebatamento, virá o cavalo branco com o anticristo, o espírito do engano. Logo depois, então, quando ele fizer as suas alianças, quando ele dominar o mundo, todo mundo se render, todo mundo se curvar, todo mundo crê que ele é o Messias. Aliás, agora sim, como nós falamos, você vê que todo o cenário para que o anticristo se apresente e todo mundo se curve para ele, já está formado, já está preparado. Qual é o centro espiritual do mundo? Onde? Jerusalém. Não é assim? O mundo inteiro vai para lá. Jerusalém. É o centro de tudo. E põe aí por favor. O Messias já vive entre nós, declara influente rabino em Israel. Quer dizer, os principais religiosos de Israel já estão crendo, Messias já chegou. Quer dizer, a hora que Jesus arrebatar a igreja, a hora que a gente for embora, e aí ficar o caos, como já falamos, vai ter problema, acidente, tudo que nós já falamos. Aí se apresenta o anticristo, o Messias, o falso Messias. E eles vão apoiar, vão dizer, ele é o Messias, que nós estávamos esperando. E todo mundo, e vai começar a resolver questões, resolver problemas e trazer suposta paz. E todo mundo vai se submeter. O que ele falar, vão fazer. Por quê? Porque ele vai aparentemente começar a resolver. Ele vai começar a resolver. Então todo mundo vai seguir a sua liderança, todo mundo vai aceitar. Aí vira governo único, moeda única, religião única, tudo uma coisa só governado por ele. 3 anos e meio. Conseguiu o domínio, o poder. Pronto. Está tudo na mão. Aí vem o cavalo vermelho. Apocalipse 6. E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo, vem e vê. E saiu outro cavalo vermelho. E ao que estava sentado sobre ele, foi dado que tirasse a paz da terra. Então, aparentemente estava em paz. O anticristo vai resolver, entre aspas, os problemas. Problema de fome, tudo quanto é tipo de problema, ele vai resolver. Vai trazer paz, segurança, aquela sensação, porque ninguém vai discutir. O camarada chega em meio ao caos, o mundo acabou de sofrer um impacto, o mundo acabou de sofrer um baque. Pessoas desapareceram, sumiram, do nada. Mundo desesperado. Você vê que quase todos os filmes hoje em dia do futuro implantam extraterrestres. Que já é para ficar na cabeça da pessoa, porque
única explicação que vai haver para o arrebatamento, para quem não quer crer na Bíblia, é extraterrestre. Não vai ter outra explicação. Então, aquela suspense, foram alienígenas, vão voltar, não vão voltar, e agora, o que vai ser? Onde está minha mãe? Onde está meu filho? E a economia, aquela bagunça, o sujeito chega, começa a dar ideias, começa a tomar atitudes, começa a resolver. Quem é que não vai se entregar àquele poder aparente? Sim ou não? O mundo é assim. Quantas pessoas, os golpes são assim. As pessoas chegam e oferecem um negócio da China. E aí, daqui a pouco sai na televisão. Golpe disso, golpe daquilo, daquilo do outro. Aí aquele golpe, todo mundo fica esperto. Daqui a pouco surge outro e tem um monte caindo. As pessoas não param de cair em golpe. Porque sempre que se apresenta uma coisa que parece que é muito boa, muito vantajosa, da China, não existe, elas agarram aquilo, se esquecendo do que já aconteceu no passado. Sim ou não? O diabo sabe disso, ele trabalha com argumentos. Então, depois que tiver tudo na mão, aí então vem o cavalo vermelho para tirar a paz da terra. E que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. Uma grande espada. Matar os outros. Porque aí vai haver, principalmente também, guerra entre aqueles que vão se render ao anticristo e aqueles crentes, aqueles evangélicos da Igreja Universal, do Solo Sagrado e das outras, que não foram salvos. Que só liam a Bíblia, que gostavam muito de cantar, de dançar, de se emocionar, que não praticavam a palavra de Deus, que não se casaram com Deus, que não entregaram a vida para o Senhor Jesus, que deram testemunhos até, mas não entregaram a vida e vão ficar. Esses, por isso tem o Apocalipse. Porque, pensa gente, por que eu tenho que saber de uma coisa que eu não vou ver? Interessa? Interessa? Se alguém chegar para você e falar, olha, eu queria contar para você como é que vai ser depois que você morrer. Eu não quero saber depois que eu morrer, eu não quero saber. O que vai valer, o que vai resolver? O que vai mudar a minha vida, saber depois da minha morte? O Apocalipse todo é para mostrar depois do arrebatamento, depois que a igreja foi embora. Para que Jesus mostra para João todos esses acontecimentos que vão acontecer depois que os salvos forem embora? Não verão nada, não vão ver nada, vão estar com Jesus. Para que os crentes e não os convertidos ouçam, porque na hora vão lembrar e vão ter a última chance de serem salvos. Só que aí vai pagar com a vida. O sangue de Jesus não vai resolver mais, vai ter que ser o próprio sangue. Não vai ter mais o Espírito Santo. Vai estar por conta própria. Compreendendo? Então o Apocalipse não é para a gente. Isso aqui não é, isso que o Senhor Jesus está mostrando, isso não é para a gente. Isso não interessa a gente. O cavalo vermelho não vai fazer diferença na minha vida. Nem o vermelho, nem o preto, nem o amarelo, nenhum. A desgraça que vai acontecer depois do arrebatamento, isso aí não vai fazer diferença na minha vida. Eu não vou estar aqui. Mas é para aqueles que não se entregaram ao Senhor Jesus, soubessem, porque quando acontecesse, ou quando acontecer, venham se lembrar. E ainda possam ter a salvação. Amém? É isso aí. Então, está prestes. Está muito perto. Você está pronto? Nós estamos prontos para o arrebatamento? Para não vermos esse miserável chegar? Ou você quer pagar para ver? Pensa bem, gente. O Senhor Jesus faz de tudo para salvar a gente. O anticristo, o cavaleiro do cavalo branco, começará suas conquistas por meio da paz e do engano.
Seu discurso será de unificação, promoverá a coexistência entre as nações e as religiões. E convocará o mundo para entrar em acordos políticos e econômicos em nome da paz e da prosperidade. Você vê que não se fala em outra coisa nos nossos dias, senão paz. Todo mundo quer a paz. Lá no Oriente Médio, já construíram uma praça que tem 3 templos. 3 templos. Para os muçulmanos, para os cristãos. Quer dizer, todo mundo junto. É o sonho do mundo. Todo mundo se unir, todo mundo se juntar. Todo mundo virar amigo. Paz. Então o mundo quer isso, que é o que ele vai apresentar para ganhar o mundo. Mas esse tipo de paz não tem como existir. Porque para a gente ficar, para o mundo ter paz com a gente, o problema não é a gente. Para o mundo ter paz, para o pecador ter paz com a gente tem que parar de anunciar o pecado. Sim ou não? Enquanto a gente falar que o pecado é pecado, o que o pecador vai fazer? Vai odiar a gente. E aí são leis e mais leis para amordaçar a gente, para fechar a boca, para não falar disso, não falar daquilo outro. Então, e cada vez está ficando pior. Então, essa paz, essa coexistência, só quando todo mundo aceitar tudo. Quando todo mundo aceitar tudo, todo tipo de pecado, de porcaria, de sem vergonhice, de sujeira, de ideia, todo mundo aceita. Então ninguém discorda de ninguém. Aí vive todo mundo em paz. Não tem como. Só depois do arrebatamento. Mas posteriormente, ele aposentará o seu arco sem flechas, que a gente viu semana passada, e empunhará uma grande espada. Será a chegada do cavaleiro do cavalo vermelho. Nosso inimigo, o diabo, sempre se aproxima de forma dócil e sutil para depois liberar sua fúria. Então é assim, sempre vem no engano. O diabo nunca se apresenta como diabo. Ele se apresenta sempre no engano, na tentação, nas boas ideias, humanamente falando. Por isso que a gente tem que estar atento. Como é que eu e a minha família fomos servir o diabo? Meu pai estava doente, os médicos não sabiam o que fazer, já há um tempo. E aí falaram assim, olha, pega a roupa do seu pai e leva lá, que o espírito tal vai dar uma baforada lá, vai resolver. Bom, a gente foi. Vamos lá, levamos a camisa lá, deu a baforada. Meu pai no hospital vestiu a camisa, foi curado. Pronto, foi a família inteira. Foi curado? Não, a doença que o diabo estava colocando, ele tirou para enganar a gente. É sempre assim que o diabo trabalha. O engano, a ilusão, meias verdades. Por isso que você tem que ter cuidado até dentro da igreja. Não é porque a pessoa lê a Bíblia, conhece a Bíblia toda, não é porque a pessoa está na igreja e às vezes dá até testemunho, que a pessoa é de Deus. Você tem que ter cuidado, porque o diabo, ele, mais do que a mentira, o diabo adora meias verdades. É a pior mentira que tem, é a meia verdade. Ele pega uma verdade para iniciar a sua mentira. Então o início é verdade. O fulano está na igreja, é verdade. O fulano conhece a Bíblia toda, é verdade. O fulano deu um testemunho, igual Cafarnaum, Corazim, deu um testemunho forte, é verdade. Mas o fulano não é convertido. Não tem o caráter de Deus. Vai te trair, vai mentir, vai enganar, vai usar você. Está compreendendo, gente? Então Jesus disse, simples como a pomba, prudente, sempre o equilíbrio. Então cuidado, até dentro da igreja, cuidado com você. Eu tenho que ter cuidado comigo. Porque dentro de nós há um coração doido para
sentir, e que só sua vontade seja feita. E que coração é o que? De enganador. Então, se eu não vigiar comigo mesmo, com o meu coração, com os meus sentimentos, se eu não estiver atento ao que eu penso, ao que eu falo, ao que eu desejo, com respeito à palavra de Deus, eu vou ser enganado, eu vou ser iludido. Porque o meu coração vai apresentar essas meias verdades e vai querer me convencer a me envolver com a pessoa errada, a tomar a decisão errada, fazer uma escolha errada. E aí então eu vou me arrebentar. Então nós temos que estar, por isso que a Bíblia fala, o Senhor Jesus falou, o Espírito Santo falou através de Paulo, 2 vezes, examinai-vos. O que nós temos que fazer? Constantemente. Constantemente. Você tem que estar sempre, eu tenho que estar sempre examinando minha vida, minhas reações, meus pensamentos, minha conduta, sempre com respeito ao que está aqui escrito. Porque senão eu vou nessa da meia-verdade. Eu sou de Deus. Eu estou na igreja. Eu me batizei. Eu entreguei minha vida para Jesus. Eu conheço a Bíblia. E eu vou começar com a verdade e não vou ver que eu estou terminando na mentira. Porque tem tudo isso. Mas eu deixei meu coração sujar com a mágoa. Porque alguém foi injusto. E por aí vai. Eu perdi o primeiro amor. Você vê que as igrejas do Apocalipse eram assim. Das 7 igrejas do Apocalipse, quantas foram reprovadas? 5. As 5 igrejas eram verdadeiras ou eram falsas? Eram verdadeiras. Estavam indo bem ou mal? Estavam indo bem. Mas no meio do caminho, começaram a se inclinar. Uma perdeu o primeiro amor, a outra começou a aceitar o pecado. E por aí vai. Meias verdades. Então o diabo quer que você, que eu, que a gente pegue essa meia verdade. Estou na igreja, eu sou de Deus. Deus é Pai. Deus é amor. É amor, mas é justiça. Está compreendendo? Deus é amor, mas é justiça. O amor de Deus providencia a misericórdia. Se você se arrepender, se você se avaliar, se você se examinar, se você encontrar o erro, o pecado, a falha, a acomodação, perda de primeiro amor, religiosidade, se você encontrar e se arrepender e decidir mudar, você vai estar limpo, você vai estar salvo. Mas se você fica só com a meia verdade, eu sou de Deus, entreguei minha vida, eu leio, eu oro, eu jejuo. Você, a gente vai para o inferno. Poxa, meu Deus, eu queria conseguir explicar isso. Está dando para entender, gente? Então, quantas pessoas que estão na igreja e vão ficar e estão indo para o inferno? Porque o diabo traz para elas meia verdade. Começa com a verdade e termina com a mentira. Eu não adultero, eu não roubo, não faço mal para ninguém. Tá bom. Mas a vida com Deus não é só isso. Isso é uma obrigação do ser humano. Então veja, se examine, enquanto há tempo, enquanto dá, enquanto você pode, enquanto nós podemos, enquanto nós temos tempo, enquanto dá. Não vamos ficar na igreja dando bobeira, vazão para o diabo. Está escrito, não deis lugar. O diabo quer lugar na nossa vida. Quem é que vai dar lugar ao diabo consciente? Se o diabo chegar aí do teu lado, aí, dá licença, deixa eu sentar aqui do teu lado. Você vai ficar? Ou você vai amarrar ou você vai sair correndo. Pois não, diabo, senta aqui do meu lado, pode sentar aqui. Quem dá lugar ao diabo conscientemente? Ninguém. Então por que está escrito aqui? Não deis lugar.
porque é quando a pessoa deixa de usar a consciência, se embriaga, como Pedro fala, da embriaguez, que a pessoa não vigia, se embriaga com emoção, com sentimento, com essas falsas ideias, com a meia-verdade. Eu estou na igreja há muitos anos, poxa, Deus é tão bom. Mas e o relacionamento com Deus? E a vida com Deus? Existe? Entregou 100%? Se batizou? Como eu falei uma vez, a senhora chegou, bispo, eu sou da época do senhor lá do CONIC, eu já fico tão feliz, poxa vida, que legal, a pessoa permaneceu até hoje. E aí, senhora, como é que está? Não, aconteceu isso, aquilo, esse milagre, olha, Deus foi bom e tal. Eu só não me batizei ainda. Pronto. Só isso, só está condenada. Só está condenada ao inferno. Só isso, besteira. Mas você vê, quer dizer, a coitada, ela estava enganada, porque nunca saiu da igreja, tem milagres para contar, se sente bem. Meia verdade. Quem crer e for batizado, será salvo. Quem não crer, será condenado. Por quê? Batismo nas águas, gente, que inclusive, domingo que vem, nós vamos ter no mundo todo um dia para o batismo. Todo dia tem batismo, mas um dia especial. Uma coisa para ficar mais consciente, um entendimento. Um dia do batismo nas águas. O que é batismo nas águas? Batismo nas águas não é, quer dizer, é outra mentira que o diabo trouxe. Hoje as pessoas fazem curso para se batizar nas águas, para se tornarem membros de uma igreja. O batismo nas águas não foi criado para a pessoa se tornar membro da igreja. Quem começou a batizar nas águas foi João Batista. Tinha igreja? Não, tinha sinagoga, Jesus era contra, que faziam tudo errado. O batismo nas águas é o seguinte, é um noivado. Batismo nas águas é como um noivado. O que é o noivado? Você começa a namorar uma pessoa e chega um momento que você diz assim, é você. Os dois dizem, é você. Eu abro mão de todas as mulheres do mundo por você. Eu abro mão de todos os homens do mundo por você. Eu abro mão da minha liberdade de solteiro por você. Sim ou não? Eu escolho você, eu quero me casar com você. Pronto. Assumimos um compromisso, assim, né? E aí depois, é até engraçado, eu estava falando com a Vânia, onde estava fazendo o programa da terapia, a gente estava falando, né? Quando a pessoa casa porque ela não quer mais ir embora e a outra casa porque quer ficar junto. Depois que casa, me deixa sozinho. Você vê como é que é engraçado o ser humano, né? Quando não quer mais separar um do outro, quer ficar junto, aí se casa. Aí depois que casa, quer ficar cada um no seu canto. Não quer ficar mais junto. Você vê que é uma coisa diabólica, é o diabo que age, engana. Por isso, na quinta-feira, a gente está trabalhando, ensinando os pensamentos de Deus para relacionamentos, para casamento e para encontrar a pessoa certa. Mas, enfim, então, o batismo nas águas seria como esse compromisso de casamento. Então, a partir de hoje, quando você desce as águas, quer dizer o seguinte, você está morrendo para o mundo. É como um sepultamento. Você é coberto pelas águas. É um sepultamento. A velha criatura. Tudo que você fez, o pecado, os erros, tudo está ali sepultado. E quando a gente levanta, significa acabou. Morri para o mundo. As águas é real. Quando ela se batiza, ela vai para as águas, desejando fazer a vontade de Deus. Deixar todo tipo de pecado. Quando ela vai para as águas, porque ouviu falar, porque acha que vai se aproximar de Deus, que vai ser curado, que vai receber a bênção mais rápida, que precisa ser de igreja, qualquer coisa, é só um banho de água. Aí não muda. Ela entra seca e sai molhada, só isso, não muda. Continua escrava do pecado e da velha criatura. Então, quando ela entende isso, não, ela escolhe, ela decide, acabou, eu quero a vida com Deus. Não é só porque eu posso ir para o inferno, não, é muito mais do que isso, é porque eu quero estar com Deus, eu quero ter esse relacionamento com Deus, eu quero o Espírito dele para mim. Então, ela se batiza nas águas, fica noiva.
E começa então a buscar o Espírito Santo. Que mais agora? O que eu tenho que fazer para que Deus queira morar dentro de mim? Então ela começa a buscar, começa a tomar atitudes que mostrem para Deus esse desejo, essa sede de ser dele, de agradá-lo, de que ele queira morar dentro dela. Vem o Espírito Santo, então acontece o casamento. Amém? Então, meia verdade. Está cheio de gente dentro da igreja na meia verdade. Não me batizei ainda porque eu não senti no coração. Não tem nada de sentir. Jesus não fala de sentir. Não senti no coração. Não estou preparado. Engraçado. Se eu morrer sem me batizar, a menos que eu me arrependi e morri antes de batizar, mas eu já decidi. Se eu morrer sem me batizar, para onde que eu vou? Para onde? Poxa, eu não estou pronto para entregar minha vida para Jesus, mas estou pronto para ir para o inferno? As pessoas não pensam. Porque se eu não estou pronto para entregar minha vida ao Senhor Jesus, então eu estou pronto para ir para o inferno. Não tem outro lugar. Sim ou não? Cuidado com a meia-verdade. Cuidado, você que está aqui dentro, preso à meia-verdade que o diabo te deu pelo coração. Ah, mas é que aí eu não vou curtir a vida. Mas como assim? Quem que curte a vida sem Deus? Quem curte a vida sem Deus? Me mostra aí os pecadores aí, que são felizes da vida, que não tem depressão, que tem paz. Eu faço tudo que eu quero, tudo que está na cabeça, ninguém manda em mim. Eu faço o que eu quiser, não tem regra, não tem lei, para mim não tem nada. Ah, como eu sou feliz. Mostra. Os sem regras são os mais vazios. É ou não é verdade? Então, curtir a vida, você só vai curtir a vida quando você tiver o Espírito Santo. Você vai ter paz de verdade. A fonte da vida dentro de você. Um pai. Você não vai ter uma igreja, uma religião. Um pai que vai estar presente, que vai cuidar. Um marido. Casou? Agora eu sou teu marido. Como está lá escrito. Teu redentor é o teu marido, ó Israel. Então, o marido, no tempo bíblico, é aquele que cuidava, que tem que ser hoje quem vive a Bíblia, né? Que cuida, que dá a vida, que protege. Não é o que manda, não é o que pisa, é o que dá a vida. Ou seja, Deus quer se casar com você, quer que você se case com Ele, para Ele cuidar de você. Amém? Não é para que você vire o robozinho, o escravinho de um Deus que impõe regras pesadas e quer ser obedecido. Não, tudo que Ele nos pede é para o nosso bem. É para o nosso bem. Tudo. Tudo que está na Bíblia que é sacrifício é para o nosso bem. Não é para o bel prazer de um Senhor que quer ser obedecido. São leis para o nosso bem. E para aquele, então, eu me casei, nos sacrifícios que além de tudo, quando eu sacrifico para perdoar, deixar o pecado e tudo isso, então aquele sacrifício está demonstrando para aquele que já sacrificou o filho dele, o quanto eu o quero e o quanto ele é importante. Então, ele vem para mim. Amém, pessoal? Então, a meia-verdade é ficar dentro de igreja e ter até milagres. A verdade completa é você fazer dele o Senhor da sua vida. Puxa, olha, eu queria ter tempo, quarta-feira está ficando difícil. Por exemplo, a circuncisão que Deus estipulou para Israel. Depois a circuncisão era feita com bebê. Aí nem sentia nada ou nem vê direito, criança. Mas Abraão, adulto, e ter que cortar lá um pedaço, lá a pele, uma faca. A faca era pedra. E todos os homens cortaram lá o prepúcio. Ficava 3 dias gemendo. 3 dias. Foi quando o filho de Jacó
fez a maldade lá naquela cidade. De dor terrível. Mas aquilo, além de demonstrar que Deus era tão importante que aquela dor era insignificante. Por que Deus estipulou também a circuncisão? Você sabe que hoje ainda, uma das coisas que mais mata é o câncer. Além de próstata, é o câncer de pênis. E o Israel entrando para o deserto, sem a circuncisão, quantos que iam morrer de câncer? E Deus já estipulou aquilo para evitar esse sofrimento quando fossem pelo deserto. Amém? Deus não pede nada insignificante, só porque Ele quer. Eu quero que seja assim. O jejum. Poxa, eu ficar sem comer? Hoje a ciência já mostrou que quando você faz jejum, principalmente 24 horas, as células mortas do seu organismo vão para o lixo. Há uma renovação celular. Tudo que Deus pede é para o nosso bem. A gente está descobrindo algumas coisas hoje. Mas aí o diabo quer que a pessoa pense assim, mas fazer isso é muito sacrifício, fazer aquilo, poxa, sim ou não? Seguir a Deus é muito difícil. Não, é difícil, mas a recompensa vale a pena. Tem sido assim desde o Éden, quando enganou Eva prometendo-lhe conhecimento e status igual ao de Deus. E muito mais nos dias de hoje. Filho de Deus, fique atento. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz, 2 Coríntios 11. Então o diabo está sempre se disfarçando. Como sua principal característica é o engano, o disfarce não dura muito. Inevitavelmente revela sua verdadeira intenção, mesmo que demore algum tempo. Após a abertura do primeiro selo, a agenda da paz será a bandeira principal. Mas ela irá falhar, e aí então será levantada a bandeira da guerra, como única forma de prevalecer contra os problemas mundiais. A paz na terra acabará. Guerras sempre existiram, mas nada será como esse período após a abertura do segundo selo. Todas as guerras que este planeta já viu foram um ensaio para esse período. O desenvolvimento tecnológico tem equipado o mundo com sistemas capazes de uma destruição jamais vista. Grandes potências como China, Rússia e Estados Unidos investem alto em inteligência artificial para ampliar seu potencial bélico. A cor vermelha desse cavalo, associada ao fato de que muito sangue será derramado em guerras, no texto original significa vermelho como chamas. É o que faz uma bomba atômica, né? Sabemos que as principais armas de guerra atualmente são bombas de todos os tipos, principalmente as atômicas, cujas explosões ardentes ceifam vidas em fração de segundos. Seu poder de destruição com certeza se encaixa no sentido da grande espada que foi dada a esse cavaleiro. Na Primeira Guerra Mundial, encerrada em 1918, após 4 anos, mais de 18 milhões de pessoas morreram. No fim da Segunda Guerra Mundial, apenas 27 anos mais tarde, foram contabilizados cerca de 80 milhões de mortos. Qual seria o saldo de uma terceira guerra? Certamente, o saldo de uma próxima guerra mundial será apocalíptico. Em contraste gritante, a mensagem da coexistência dará lugar à luta pela sobrevivência. E as pessoas matarão umas às outras, sem nenhuma hesitação. Dura será a realidade dos que ficarem após o arrebatamento. Não é melhor vencer a guerra espiritual que travamos agora contra o diabo, o mundo e a nossa carne? Por isso Jesus disse, ao vencedor. Sempre as igrejas do Apocalipse, é aquele que vencer essa guerra.
do que nos encontrarmos no meio de uma guerra física e sangrenta, sem poder sequer contar com o Espírito Santo? No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim, temos que lutar contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas neste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares. Quer dizer, o diabo atua dentro da igreja também, para trazer os enganos, a ilusão, as meias verdades e por aí vai. Só para lembrar que a gente está vendo o que está acontecendo no mundo aí, cada vez mais frequente, não é? Só um pouquinho do que Jesus falou. E haverá em vários lugares grandes terremotos e fomes e pestilências. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais do céu. Isso aqui é antes da volta dele. É o princípio das dores. Isso aqui já é antes. Homens desmaiando de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes do céu serão abalados. Então verão vir o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. Porque naqueles dias haverá uma aflição tal qual nunca houve desde o princípio da criação que Deus criou até agora, nem jamais haverá. Aí vem, por isso estai vós preparados. Então, antes da volta do Senhor Jesus vão acontecer muitas coisas que nós estamos vendo, muito sofrimento, que não se compara depois, mas muito sofrimento. E só vai aguentar, suportar, ficar de pé, vencer quem estiver preparado. E a preparação é quarta e domingo, mais ainda quarta-feira, que é quando a gente vem para ouvir, para entender, para avaliar, para analisar e para mostrar, meu Deus, eu quero estar preparado, eu quero o Senhor. Então, não tem negócio com quarta-feira. Não negocie com a sua alma. Invista. Porque quando piorar mais um pouco antes da volta do Senhor Jesus, você vai estar preparado. Vai cair 1000 de um lado, 10.000 do outro. Você vai estar de pé. Amém? Feche os seus olhos, por favor. Se você quiser. Se você acha que, se fosse agora, hoje, nesse momento, de fato, você não estaria preparado. Nem para as dores, o princípio das dores. Nem para a morte, nem para o arrebatamento. E você quer mudar isso, você quer mudar essa situação. Então você vai falar com Deus aí agora. Tudo que Deus pede, tudo que Ele quer, tudo é sinceridade, é entrega, é arrependimento, só isso. Então se você quiser, se prostre, se humilhe, se curve aí na sua poltrona, se der. Se você não consegue se ajoelhar, então de pé, sentado, não importa. Você vai fazer do seu lugar um santuário, como se fosse hoje o dia do arrebatamento, hoje o dia da volta do Senhor Jesus, ou a tua morte, a última chance, última oportunidade, e você vai rasgar o seu coração e falar com Ele, falar com Deus, render a sua alma, render a sua vida. Se você não sabe se está certo ou errado, então você vai suplicar, implorar, falar, meu Deus, me ensina, porque eu quero aprender, eu quero fazer a tua vontade. Se tem algo errado em mim, se tem algo que eu não estou vendo, me mostre, Senhor, porque eu quero fazer a tua vontade, eu quero me render ao Senhor, eu quero morrer para esse mundo, eu quero o Senhor como meu marido da minha alma, como meu Pai, como meu Senhor. Fale então. Se você sabe que está errado, sabe, então fale com Ele,
com verdade, com sinceridade, se renda diante dele. Você vinha sendo enganado pelas meias verdades, e até hoje você não se batizou. Você tinha medo de se batizar e de errar, sendo que Deus te ajuda, Ele ajuda quem quer, e diz: o cair do homem, o levantar é dele. Ele está pronto para nos ajudar. É com Ele que nós vencemos o pecado, não é sozinho. Com Ele nós vencemos o pecado, com Ele vencemos as fraquezas humanas, com Ele vencemos as tentações. Mas você estava com medo de Deus, com medo de errar, enganado pelo coração. Você estava cometendo um erro pior, não se entregando, não se batizando. Você que talvez veio à igreja muitas vezes e parou, só vinha nas correntes, você só vinha nos dias de milagres, porque você não queria ouvir sobre a sua falha, não queria mudar. E você achava que se não viesse quarta-feira, se não ouvisse esse tipo de palavra, então você não precisaria decidir. Você estava sendo enganado pelo diabo, porque a sua alma estava perdida, sua alma estava condenada. Então fale para Deus. Se você sabe que tem mágoa, que tem maus olhos, vive no adultério, na prostituição, nos esquemas, na religiosidade, você é uma pessoa morna, religiosa, você perdeu o primeiro amor, então fale, reconheça tudo que Deus quer. Ele quer te perdoar, Ele quer restaurar a sua alma, Ele quer firmar aliança, renovar a aliança quebrada. Deus quer o seu bem, Deus quer o seu bem, Ele quer viver dentro de você. Então fale, reconheça. Você se afastou, errou, fez tudo que o diabo gosta. Deus só quer que você reconheça, só isso, que você decida se entregar, porque Ele vai te perdoar, Ele vai te lavar, Ele vai te purificar, Ele vai restaurar a sua vida hoje mesmo, aqui agora. Não perca tempo, minha amiga, meu amigo, não perca tempo. Não dê tempo ao diabo, não dê tempo ao inferno, não dê tempo ao seu coração, que está sempre chorando, pedindo para você esperar mais um pouco. Seu coração sempre chorando, querendo te convencer que você não está pronto, que não é a hora. Não é a hora para se entregar, mas é a hora para ir para o inferno. Não é a hora para ser lavado no sangue de Jesus e ter Deus como Pai, como Senhor, mas é hora para continuar vulnerável ao diabo, ao inferno, à morte. Desperta, ó tu que dorme, como está escrito, e fale com Deus. Rasgue a sua alma agora, o seu coração, como talvez você nunca fez na sua vida. Renda-se a Ele, porque Ele está aqui para te salvar. Ele está aqui lutando pela sua alma, lutando por você. Por isso o Senhor Jesus fez mais milagres naquelas cidades, porque Ele queria que aquela cidade visse os milagres, visse que Ele era real, queria salvá-los. Ele está lutando por você agora. Renda-se a Ele de fato, fale, se humilhe, chore, clame. Ainda que você não saiba falar direito, o que interessa para Deus é um desejo ardente, verdadeiro.